Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito em mais uma noite aqui, meus queridos. Em mais uma noite a gente vem aqui se abrir para uma realidade que está além do que os nossos olhos enxergam, né? Está além do que os nossos sentidos nos mostram. Esse mundo de separação, de desconexão, de muitos pontos de vistas, muitas opiniões, cada um segurando a sua como a verdade. E a gente, no meio disso tudo, andando, vivendo dia após dia, muitas vezes se sentindo muito vulnerável a tudo isso que a gente enxerga, muitas vezes dominado pelos medos e preocupações que o mundo o tempo inteiro quer testemunhar. E aí chega na tua vida uma ferramenta ou uma forma de um universo te dizer assim: tem uma outra forma de viver, tem uma outra forma de você se posicionar aqui no mundo, tem uma outra forma de você enxergar o mundo, de enxergar você mesmo, de enxergar o irmão, enxergar todas as situações. Tem outra forma. E, e eu preciso que você queira aprender essa outra forma. E então a gente começa aqui, né? A gente começa a dar espaço para essa outra forma. De certa forma, a gente está aqui com boa vontade e querendo aprender o que Deus realmente espera de nós nesse mundo, porque a nossa mente barulhenta fala tantas coisas, a gente tem tantas dúvidas. Uma hora a gente pensa uma coisa, uma hora a gente pensa outra. E, e a gente vai querendo lampejos de certeza, às vezes, sinais, né? Aonde está Deus? Aonde está o caminho? Aonde é que eu tenho que ir? E eu sinto que o curso nos oferece isso. O curso em Milagres nos oferece isso. Então, já estamos aqui há quase um ano, né? Tem gente que está há mais tempo, mas muitos há um ano, muitos chegando por agora. Mas quantas coisas a gente já conseguiu aprender, né? A dar essa abertura na mente. Quantas coisas a nossa mente, quantas coisas novas a nossa mente nos foi mostrado, né? A gente deu uma chacoalhada aí muito bem dada, porque a perspectiva que um curso em milagres nos apresenta, as ideias que o Espírito Santo quer nos ensinar, elas são totalmente opostas ao que a nossa mente nos traz. Elas são totalmente opostas. E isso chacoalha mesmo, porque você começa a perceber que dentro de você mora um impostor muito grande e que tem força. E esse ego ao qual Jesus nos mostra, você tem um ego e ele é um baita de um impostor na tua vida, ele tira muita da tua alegria e paz e da tua graça, que é o teu estado natural, tem muita força dentro de você e ele é apoiado por você. Aí a gente diz: hã? Como assim? Eu não. Eu não, eu estou fazendo tudo tão certinho, eu tento ser boa o tempo inteiro, eu sou uma pessoa que eu quero sempre ajudar, eu estou sempre. Enfim, aí a gente começa a achar muito estranho tudo isso, mas quando Jesus nos convida para a experiência e ele vai mostrando aonde o ego, né, aonde, quando o Espírito Santo vai nos mostrando aonde o ego nos, nos pega, né? Quando a gente vai para a experiência e se enche de raiva, se enche de medo, começa a brigar, começa a dar piripaque o tempo inteiro. Quando a gente começa a lidar com tudo isso, a gente começa a ver, opa, quem sabe tem algo aqui sim que eu precise olhar, e quem sabe tem uma forma, uma outra forma melhor mesmo de se viver. Porque em até
um certo ponto da jornada, a gente nem presta atenção no quanto a gente se irrita, no quanto a gente se preocupa, no quanto a gente controla, no quanto a gente manipula, no quanto a gente barganha. A gente nem presta atenção, porque essas coisas estão tudo muito camufladas dentro da nossa mente. Porque o ego não permite que tu enxergue. O mundo da mente para o ego, ele é um mundo desconhecido, porque ele quer que você pare no outro, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Ele projeta para fora. Projeta para fora. Então, é o tempo inteiro o outro, a situação, o tempo inteiro o externo. E é essa nossa relação com a vida, uma relação aonde o Filho de Deus perdeu toda a consciência e o poder sobre a sua própria mente, que é a sua natureza. Aonde essa mente simplesmente se identificou com um corpo, com uma entidade física e ali morreu. Porque essa entidade física não é a sua verdade, essa entidade física morre. E aí a gente vive o medo da morte, o medo do tempo, com o que o tempo vai fazer conosco. Aí entra a ideia de, né, de futuro, o que eu seguro do passado. Aí aqui eu fico nesse mundo psicológico cheio de medos e cheio de falsas identificações. E aí viemos vendo isso ao longo desse ano, eu estou fazendo já um apanhado já de tudo que a gente já viu, mas vemos, começamos a aprender a nos posicionar de uma forma diferente, então, e dar espaço para uma nova realidade se mostrar, então, dentro da nossa mente. E a gente entrega um pouco de boa vontade ao Espírito Santo para ele fazer esse deslocamento na mente, aonde ele tira a mente do corpo e devolve a mente para o ser. E esse processo, ele acontece no tempo, através das nossas relações. Há 4 aulas falamos das nossas relações, não é? De uma forma mais direta. Os relacionamentos aos quais temos aqui, cada um exercendo o seu papel, o relacionamento conjugal, de pais e filhos, irmãos, parentes, amigos, de trabalho, enfim, as várias esferas. E aí, Jesus vem e fala: o Espírito Santo vai te curar através dos teus relacionamentos. Você não precisa fazer nada diferente a não ser estar atento ao que o universo vai te trazer nos teus relacionamentos. E aí ele nos trouxe a perspectiva do relacionamento especial e do relacionamento santo. E a perspectiva do relacionamento especial é essa perspectiva ao qual nos relacionamos aqui no mundo. É onde eu quero que a pessoa seja de tal forma como eu idealizei. Então, eu idealizo para as pessoas papéis, formas, jeitos, respostas, expectativas, eu idealizo. E dentro disso, eu monto o meu cenário perfeito. E quando fecha para a mãe, meu amor. Fecha para a mãe. Tu precisa de alguma coisa? O que que tu quer? Pode entrar para pegar. A mãe que pegou o quarto dele, só um pouquinho, tá, gente? Fecha para a mamãe a porta agora, tá? E então, deixa eu ver agora se eu pego o meu fio da meada de novo, mas ele vai vir. Então eu idealizo o que cada pessoa deve ser. Eu idealizo o que cada pessoa
tem que me preencher, né? O que cada pessoa tem que fazer para mim me sentir amado, para mim sentir o amor de alguma forma. E aí ele fala que esse relacionamento é um fracasso. Esse relacionamento ele não é baseado no amor. O relacionamento especial, ele é baseado nas tuas carências. Você não ama ali. Você quer ser preenchido. E aí ele fala que o Espírito Santo entra na tua vida, nos teus relacionamentos, para curar a sua mente, os seus julgamentos, essas falsas expectativas, esse falso senso de identificação, esse falso senso de diferenças que a gente cria um para o outro, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. E ele pega todos esses fragmentos de cada um que a gente faz e ele vai restaurando dentro da nossa mente e devolvendo a nossa percepção da nossa unicidade, a percepção da meta compartilhada que a gente vive com Deus. E aí ele usa o relacionamento especial para transformar. Então, para que isso aconteça, na aula passada a gente viu que a gente precisa ter fé. Então ele fala que muita cura vai ser feita em nós mesmos se a gente permitir que em cada relacionamento que temos e que está sendo muito frustrante para nós, se a gente permitir com que ele entre e a gente permitir com que ele desmanche as nossas percepções, a nossa forma de ver. Então, a aula passada nos mostrou a relação da fé e da cura. Foi uma aula linda, onde a gente pôde entender aonde que devemos colocar a fé. A fé, ela tem que ser algo que tem que ser praticado, e é isso que o Espírito Santo nos convidou. Ele falou, olha, eu te curo através dos teus relacionamentos. Porém, eu preciso de duas coisas. A primeira é que você assuma a total responsabilidade pelo que você vê. Porque não existe nada que você enxergue no outro que não esteja em você mesmo. Então, eu preciso que você assuma total responsabilidade pelo que você está vendo no outro e você assuma que essa cura é sua e não é problema do outro. Então, nessa relação, o que está doendo em você, o senso de, enfim, que você sente ali, a falta que você sente naquela relação, na verdade, o problema está em você, mas o seu ego vai dizer que o problema é o irmão que não está atendendo aquela expectativa, que não está sendo certo, correto, que não está sendo o parceiro adequado, ou o amigo adequado, ou o filho, ou o irmão, ou o pai, né? Não necessariamente no âmbito conjugal, isso se estende a todas as relações. Então ele fala: assuma o que você vê e deixa eu entrar e deixa eu te levar para o mundo da tua mente, onde você está fazendo escolhas de enxergar sem amor. Você enxerga sem amor e você não sabe. Você não sabe porque você ainda acha que o problema está no outro, que não está te correspondendo. Mas eu preciso te mostrar. Eu preciso te levar lá naquele lugar onde você está vendo. Isso está aqui na minha mente. Essa falta de amor ou esse julgamento não é bom e eu preciso remover. Então, ele pediu que, para que isso aconteça, a gente dê fé. Ofereça a ele a sua fé. E como que isso vai acontecer? O que que ele quer da nossa fé? Ele quer nos dizer o seguinte, olha,
Olha, você tá pé da vida aí porque aquela pessoa te fez isso. Essa é a tua perspectiva. Poxa, ele foi totalmente ingrato comigo. Ele não merece o meu amor. Ele não merece a minha presença. Ele não merece eu estar aqui com ele. Ele não merece. E você está numa frustração danada com alguém. Você tá ali. Todo o teu senso, toda a tua razão, todos os tuas justificativas, os teus argumentos, tudo que você acha que você valoriza, que você quer, está tudo gritando no teu ouvido. Esse irmão não é digno de você. Esse irmão não merece o teu amor. Mas eu preciso que você assuma a responsabilidade do que está acontecendo ali, dessa frustração, e que você entenda que é a sua cura. Que cada irmão, nos teus relacionamentos, vai estar fazendo o papel exatamente como eles devem fazer, para que você enxergue exatamente as curas que você tem que fazer. Porque as coisas que mais te irritam no outro são as suas maiores curas. São os teus maiores julgamentos, são crenças que estão ali te machucando. São crenças que estão te machucando e você não sabe. Você está deixando elas ocultas. E elas ocultas, por que que elas estão ocultas? Porque você ainda acha que está no outro. Porque você ainda acha que o problema é no outro. E a tua crença permanece desconhecida para você. E a partir do momento que ela não está sendo vista, ela não vai ser curada. E essa crença, ela vai voltar e voltar e te perturbar e te perturbar, e o universo vai fazer de tudo para que você enxergue. Situações voltam uma, duas, três, até você ir curando um pouquinho mais, curando um pouquinho mais, enxergando um pouquinho mais, porque às vezes o nosso padrão, ele não é visível de primeira. A gente não pega. A mente tem tanto impulso de projetar a raiva para fora, o motivo da raiva, o motivo que você está desconcertada para fora, que ela às vezes demora para pegar e falar assim, e eu olhar e falar assim, não, não, o que que eu estou pensando aqui? Por que que isso está vindo o tempo inteiro, né? Então, é interessante a gente entender que os nossos irmãos são grandes bênçãos usadas pelo Pai para nos mostrar aonde devemos atuar, crenças ocultas. Isso é tudo que nos distancia de Deus. Olha que interessante o que ele fala aqui no parágrafo que a gente vai comentar um pouco agora. No parágrafo não, no capítulo. A gente vai estudar um pouquinho do capítulo 24, A Meta do Especialismo, para quem tem o livro, página 533. Ele fala o seguinte: não te esqueças de que a motivação desse curso é alcançar e manter o estado da paz. Não te esqueças que a meta, que a motivação desse curso é alcançar e manter o estado da paz. Nesse estado, a mente está quieta e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Não é necessário dizer a ele o que fazer, ele não falhará. Onde ele pode entrar, ele já está. Olha o que que ele diz para nós aqui, tá? Além de que a meta desse curso, do que ele está nos ensinando, é de alcançar e manter a paz interior, a paz da mente. Aí ele fala: nesse estado, a mente está quieta
e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Para a gente ter paz, que é o que o curso vai nos ensinar e é onde ele quer nos levar, nesse estado de paz mental, a mente está quieta. O que que é uma mente quieta? Uma mente quieta é uma mente que curou suas crenças. Uma mente quieta é uma mente que parou de julgar por si própria. Quando acontece alguma coisa com a gente, a primeira coisa que a gente faz não é reagir, e a mente não fica ali borbulhando, te dando um monte de, faz assim, vai lá e fala para ele assado, tu deve fazer isso. A mente, ela cria vários enredos, e ela fala alto, e ela é barulhenta, e o ego vem com toda a força. Ele não vem assim quando ele quer atacar, quando ele se sente que foi atingido, quando ele sente que foi humilhado, ou quando ele colocou quando ele sente que ele foi contrariado. Na mesma hora, a mente não te enche de soluções? A mente te enche de soluções. Que você deve fazer assim, que você deve fazer assado, que você não vai mais lá e que você vai fazer. Ela fica arquitetando, às vezes, por horas, dependendo de quem foi. Ela fica remoendo o negócio, mastigando por muito tempo. O Espírito Santo quer curar a nossa mente dessas falas. E sabe por que a nossa mente é assim tagarela? Vocês sabem por quê? Porque a gente está cheio de crenças ocultas. A gente está cheio de formas de acreditar erradas que nos fazem ter essa reação. Então a gente está cheio de formas de pensar, de acreditar, de enxergar as coisas, de se enxergar, de enxergar o outro. A gente está cheio dessas crenças. E como é que eu vou saber quais são essas crenças? Como? Como que eu vou saber? Se não é através do meu irmão que vai vir me mostrar? É isso que ele quer que fique claro para nós. O nosso irmão vai ser um espelho das crenças que precisamos curar. E a partir do momento que eu vou permitindo, que eu vou assumindo essa sala de aula, essa cura, eu vou silenciando a minha mente, porque ele vai integrando a minha forma de pensar. Ele pega uma crença, ele vai me mandando as situações, ele vai me mandando os irmãos, e eu vou assumindo a responsabilidade, eu vou abrindo, eu vou começando aí para o meu tipo de pensamento, eu vou começar a reconhecer que são pensamentos do ego, eu vou começar a pedir ajuda, eu vou começar a soltar essas crenças, eu começo a cavar. E sabe o que veio para mim hoje? Que a nossa mente é como uma fogueira. Imagina aquela fogueira, bem com a chama bem alta. Aquela fogueira cheia de chama, de labareda e com aquele fogo estalando. Esse é o nosso ego. Essa é a nossa mente ego. Tá ali. E aí o seguinte, enquanto eu estou inconsciente disso, eu vou colocando mais lenha naquela fogueira. Eu vou colocando lenha e aquela fogueira vai só aumentando. O fogo vai só ficando maior. E eu vou colocando lenha, vou nutrindo aquele fogo daquela fogueira. E aquela fogueira vai queimando, e aquilo vai falando alto, e aquilo fica forte em você. A partir do momento que você desperta para desfazer essas crenças, você não vai mais botando lenha. Você não bota mais lenha na tua fogueira. O que que isso significa a nível de pensamento? Você vai tirando a força das tuas crenças. E a partir do momento que eu não vou mais colocando lenha nessa fogueira, o que que acontece com o fogo? Quando eu não o alimento mais, o que que acontece? Ele não vai
cessando, ele não vai ficando mais fraco, ele não vai se apagando até ficar numa brasinha, até ele sumir. E assim é com os nossos pensamentos. Quanto mais as nossas crenças estão no nosso inconsciente, ou seja, não estão sendo vistas por nós, é a mesma coisa como se eu estivesse alimentando o meu ego, sem saber. Crenças que me trazem muitos conflitos nos relacionamentos, na vida financeira. Porque a crença da escassez, a escassez do amor, ela reflete na tua vida material. Ela tem reflexos. A coisa não flui. É muito bloqueio. É muita crença bloqueando o fluxo que o universo tem para você. Então, o Espírito Santo, ele faz isso conosco. Ele nos ajuda a tirar as crenças, a não validar mais crenças que antes eram validadas. Então, tudo que eu começo a enxergar, opa, olha o que eu estou pensando aqui. Olha o que eu estou vendo aqui. Isso aqui não deve estar alinhado com o pensamento de Deus, porque está me trazendo transtorno. Eu estou aqui num conflito com o irmão. Eu estou aqui sentindo raiva. Ele também. A gente está em conflito. E se a gente está em conflito, é julgamento com julgamento. Se a gente está em conflito, é porque o ser, a gente não está atuando aonde a gente comunica. A gente não está com a mente amorosa, a gente está com a mente no julgamento, a mente no medo, a mente aonde me boicota. Então, a partir do momento que eu não vou validando mais essas crenças e eu vou removendo elas, eu vou curando, a minha mente vai se aquietando. Eu vou ficando com menos pensamentos. Quando eu vejo, a minha mente ela está mais silenciosa e aí eu posso ver o que Deus reserva naquela situação. O meu foco pode estar ali. Olha o que ele diz. Eu sei, é assim. Neste estado, a mente está quieta e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Então, a gente só vai lembrar de Deus, do que temos com Ele, da nossa conexão verdadeira com Ele, quando a gente começar a silenciar esse vulcão aqui dentro, gente. Esse vulcão aqui dentro, ele é silenciado no processo que o Espírito Santo está aqui nos ensinando de perdão desses pensamentos. De novo, nunca é demais lembrar, não é perdão dos erros, é perdão dos meus julgamentos, dos meus pensamentos errados com relação ao mundo, com relação ao irmão, com relação a mim. Essa crença de que o irmão me afeta, o irmão me prejudica, eu prejudico o irmão é culpado, o irmão errou, eu mereço isso, ele não merece, ou eu não mereço, ele que merece. São todos esses critérios que a gente segregou. A gente individualizou e segregou o que não é individualizado e segregado. E isso nunca vai funcionar. A gente distorceu a criação de Deus. A nossa mente opera de uma forma muito distorcida. Isso a gente já sabe aqui, vem falando e sempre fala. Por quê? Por que que a gente sempre fala? Porque o nosso ego tem uma linha de raciocínio. E a gente, não é fácil enxergar que essa linha de raciocínio ela é toda distorcida. Meu Deus, a Camila aqui tem um enredo todo das suas preferências, dos seus jeitos, como que deve ser, o que cada um tem que fazer, o que deve ser feito em cada situação. Meu, como o ego gosta de dar opinião. Meu Senhor.
tem a resposta para tudo, a solução, opinião. O que mais ele quer falar? A gente vê quando tem uma polêmica, cada um vai lá e bota o seu ponto de vista e defende o seu ponto de vista e enfim, aí quem concorda acha que o outro que discorda é inimigo. Enfim, aí é essa bagunça que a gente vê, essa bagunça ilusória, porque a nossa verdade, a nossa meta compartilhada, como Deus canaliza para cada um de nós, está ali. Aquela realidade linda está ali, sem ser acessada. E a nossa mente cheia, um vulcão aqui de ilusão, de pensamentos desconectados, que só trazem medo, só trazem guerra, só trazem ataque, só segregam, só. Então, é muito interessante a gente entender isso, que a meta de nos curar nos nossos relacionamentos, através dos nossos relacionamentos, a meta de limpar a nossa mente de todos os critérios especiais que ela designou para cada ser, para cada pessoa, é a forma que o Espírito Santo tem de primeiro nos mostrar crenças no subconsciente, crenças que eu de outra forma não enxergaria. Eu não enxergaria porque eu criei essas crenças e eu acredito nelas. E para mim, elas que são o que é a verdade. Agora, eu tenho que botar minha fé em algo que eu ainda não conheço, mas que o Espírito Santo quer me mostrar, que é a minha unidade com os meus irmãos, que é a igualdade ao qual Deus nos criou, que é a unicidade, que é o nosso relacionamento com Ele pleno, completo, a nossa paz, segurança inalterada e inabalada. É enxergar tudo isso. É um chamado profundo, mas a gente está dando passos. E eu vou dizer, cada passo cada fé oferecida ao Espírito Santo, a gente não tem ideia do quanto a gente colabora e expande. Cada situação que eu dou uma aberturinha para ele e que eu me disponho a dizer, "Ah, pode ser comigo isso. Vem aqui, me ajuda a enxergar, me ajuda a ver o que eu estou pensando sobre esse irmão que está me causando tanta raiva, tanta ira, tanto. Enfim. Então, seguimos. Vamos ver o que ele nos diz aqui nos próximos parágrafos. Aprender esse curso requer disponibilidade para todos os valores que mantens. Nenhum pode ser mantido oculto e obscuro sem pôr em risco teu aprendizado. Nenhuma crença é neutra. Nenhuma crença é neutra. Todas têm o poder de ditar cada decisão que tomas, pois uma decisão é uma conclusão baseada em todas as coisas nas quais acreditas. Então, ele fala que as nossas crenças é que ditam as nossas decisões. É impossível a gente não entrar no mundo das nossas crenças. É impossível a gente querer paz sem entrar no mundo das nossas crenças. Porque toda ação que a gente toma, ela parte da forma como a gente está enxergando. E a forma que eu acredito é o que dita todo o meu estado emocional. É o que dita a minha vibração. E a minha vibração é o que dita o que eu estou atraindo. É o que vai voltar para mim. É o que a gente comentou na aula passada. A experiência ela é só o reflexo do que eu
da imagem que se mostrou no espelho. O que eu vivo aqui é o efeito. A causa está no pensamento, no que eu estou acreditando, na fé que eu deposito naquilo que eu acredito. E isso eu fui, eu fui percebendo ao longo deste aprendizado que eu já estou há alguns anos, que muitas coisas eram inconscientes mesmo. Eu fazia sem nem saber por quê, porque eu não tinha nem ideia. Só que como é maravilhoso ver o caminho que o Espírito Santo faz contigo dentro da tua mente. Como ele te ajuda a ir lá. E o perdão, que é esse processo que eu abro para o Espírito Santo trabalhar na minha crença, ele é aprendido. A gente vai falar mais sobre ele. Ele é um aprendizado que a gente tem. Ele não é o automático, né? O automático é o tagarela do ego aqui julgando. Mas o perdão, ele é um processo que eu aprendo com o Espírito Santo. E eu vou praticando e eu vou ficando cada vez melhor, mas eu preciso estar atento e dar a minha disponibilidade para isso. Aí ele fala o seguinte aqui no início do subcapítulo 1. O especialismo como um substituto para o amor. Amor é extensão. Deixar de dar a menor das dádivas é não conhecer o propósito do amor. Amor é extensão. Deixar de dar a menor das dádivas é não conhecer o propósito do amor. O amor oferece tudo para sempre. Retém apenas uma crença, um oferecimento e o amor se vai, porque pediste a um substituto que tomasse o seu lugar. Então ele fala aqui que o especialismo, a nossa mente, ela opera dessa forma, ela substituiu o amor pelo especialismo. Então a gente é cheio de senãos. A gente não reconhece a extensão do amor, o chamado do amor, porque a nossa mente sempre nos coloca em outra perspectiva. Se eu estou fazendo alguma coisa, alguém vem me pedir algo, não, agora eu não posso porque eu tenho que fazer isso. Muitas vezes não ofereço a minha atenção naquele momento. Outras vezes o irmão vem falar alguma coisa para você, pedindo alguma coisa, não necessariamente material, mas trazendo um chamado. E a minha mente já julga, não, mas isso aí não pode ser desse jeito. Isso não vai ser assim. Isso é... Então, a nossa mente, ela sempre tem um julgamento, um critério para bloquear a extensão do amor. Esse é o papel da nossa mente, gente. E isso está na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Muito mais. Então, o amor oferece tudo para sempre. Para sempre. Retém apenas uma crença, um oferecimento e o amor se vai, porque pediste a um substituto que tomasse o seu lugar. Então, o meu ego é tão sedutor em me convencer de que o meu argumento está certo, de que daquele jeito não dá, que o irmão está pedindo, eu não posso oferecer, porque ele não me deu da mesma maneira, ele não merece, eu não estou sendo retribuída, eu não estou sendo reconhecida, agora não dá, porque eu tenho outra coisa para fazer, porque meu ego quer fazer outra coisa. O ego sempre vai te tirar da conexão com o irmão.
de uma comunhão verdadeira com o irmão. Ele sempre vai estipular metas especiais na tua mente, critérios especiais que o irmão tem que atender para você poder estender. Eu sei que isso é profundo e muitas vezes pode ainda estar desconhecido para vocês esse movimento da mente, mas aqui estamos para abrir. Aqui ele vem nos ensinar, é assim. É assim, a tua mente, ela bloqueia a extensão do amor. Ela sempre vai interpretar a favor do indivíduo, do ganho pessoal. Exatamente, somos fascinados pelo nosso ego e deixamos de sentir o amor. É isso mesmo. Quem que escreveu aqui para nós? Quero saber quem que escreveu isso aqui para nós, porque não está com o nome. O da Monique eu vejo, o da Glau eu vejo, o da Claudinha também. Ah, foi a Cláudia. Temos duas Cláudias agora, né? É isso mesmo. Somos fascinados pelo nosso ego. A gente tem muito amor pela nossa forma de pensar e pelo nosso gosto, pelos critérios que estipulamos. A gente defende isso. Por isso que o chamado não é para qualquer um, porque você tem que já ter reconhecido que o teu ego é um grande sabotador, que ele se faz de amigo, mas na verdade ele te traz guerra, ele te desune, ele te traz medo, mas ele é muito sedutor. Ele não vem dessa forma, eu vou arruinar o teu relacionamento. Ele não vem dessa forma. Eu vou te trazer escassez. Eu vou fazer você bloquear o amor. Ele não vem dessa forma. Ele vem de uma forma muito. A fala dele é muito sedutora. Não, eu sou melhor do que isso. Eu mereço muito mais do que isso. Essa pessoa não está me reconhecendo, não está me dando o valor que eu tenho. Não, essa pessoa aqui não merece, porque ela fez coisas erradas. Essas coisas que ela faz é errado, eu não gosto. Então ele vem assim, não, eu preciso me preservar, eu preciso manter minha paz. E ele fala que para te manter a tua paz, tu tens que te livrar do teu irmão. É uma fala muito sedutora e muito mais fácil, não é mesmo? A nossa vontade não é fugir, muitas vezes. Só dizer assim, eu vou é sair daqui. Tô saindo, tô fora, não quero mais nem ver essa pessoa na minha frente. Essa é a fala do ego e ela é muito bem aceita. Ela te mostra o caminho mais fácil, o caminho de deixar a culpa no outro e manter a tua inconsciência das tuas escolhas, das tuas crenças. Abra a baga. O diabo, ele é sedutor. O diabo, ele é muito sedutor. E essa fala, ela é muito sedutora dentro de nós. De novo, foi a gente que criou esse especialismo, essa maneira de querer que tudo seja de forma especial dentro dos nossos critérios. Cada um, cada pessoa, cada situação. Aí ele fala, tem umas partes boas aqui que a gente vai dar só mais uma pincelada. As crenças jamais atacarão umas às outras abertamente, porque resultados conflitantes são impossíveis. Mas uma crença não reconhecida é uma decisão de guerrear em segredo, onde os resultados do conflito permanecem desconhecidos e nunca são trazidos à razão para serem avaliados quanto ao sentido que fazem ou não. Não te enganes quanto ao poder destes guerreiros ocultos para perturbar a tua paz, pois ela fica à sua mercê enquanto decides deixá-la lá. Os inimigos secretos da paz, a tua menor decisão de escolher o ataque em vez do amor,
irreconhecidos e ágeis para te desafiar ao combate e a uma violência muito mais inclusiva do que tu imaginas, lá estão por tua escolha. Ele fala, as crenças que são os inimigos secretos da paz, as crenças que seguramos, que para nós estão inconscientes, ocultas, são os inimigos secretos da nossa paz, porque ali elas ficam nos ferindo over and over, de novo e de novo e de novo. E a gente não vê. E ele fala, você está lá por tua escolha, e eu estou inconsciente dessa escolha. Então, por isso que Deus nos pede tanta honra ao irmão. Por isso que em várias partes de Um Curso em Milagres, ele fala que o irmão é o teu salvador. Ele é o teu salvador e não o teu vilão, e não o motivo da tua desgraça. Ele é o teu salvador. Porque as coisas ruins que ele te faz sentir estão na tua mente. As coisas ruins que ele te faz sentir é que, na verdade, o que ele te mostra que estão nas tuas crenças. Ele é o teu salvador, porque sem ele você não consegue enxergar o teu padrão. Então, olha quão importante é assumirmos os nossos relacionamentos como uma forma de a gente voltar para casa, voltar para o céu, voltar para a mente em Deus. O quão valioso é cada relacionamento que temos. Se a gente está maduro, preparado para assumir a nossa mente, a cura da nossa mente e deixar o Espírito Santo usar nossos irmãos para nos revelar as crenças que estão nos tirando da paz de Deus. E deixar essa fogueira, esse vulcão, essa fogueira, ir abaixando o fogo e curando. E abaixando até a brasinha apagar. E eu, enfim, ter em mim somente a mente do meu Pai, que me traz conexão, que me traz amor, que me traz plenitude, que me traz abundância, vida, vida em abundância. Aí ele fala, em todos os momentos, a única crença que é mantida zelosamente oculta e que é defendida, embora não seja reconhecida, é fé no especialismo. O que Deus criou não pode ser atacado, pois nada há no universo que não seja como ele próprio. Mas o que é diferente exige julgamentos, que tem que vir de alguém melhor, de alguém incapaz de ser como aquilo que condena, alguém que esteja acima disso, impecável em comparação a isso. E assim, o especialismo vem a ser um meio e um fim simultaneamente. Pois o especialismo não apenas aparta, como serve de justificativa, a partir da qual o ataque àqueles que parecem situar-se abaixo da pessoa especial é natural e justo. O especialismo é o grande ditador de decisões erradas. Aqui está a grande ilusão a respeito do que tu és e do que é o teu irmão. O especialismo é o grande ditador de decisões erradas. Aqui está a grande ilusão a respeito do que tu és e do que é o teu irmão. E aqui está o que não pode deixar de fazer com que o corpo seja querido e digno de ser preservado. O especialismo tem que ser defendido. As ilusões podem atacá-lo
e de fato o fazem. Mas seria possível odiar o teu irmão se tu fosses como ele? Poderias atacá-lo se reconhecesses que a tua jornada é com ele e rumo a uma meta que é a mesma? Tu não o ajudarias a alcançá-la de todas as formas que pudesses, se a sua realização fosse percebida como a tua? És seu inimigo no especialismo, amigo em um propósito compartilhado. O teu irmão é teu amigo porque o pai o criou como tu. Não há diferença. Tu foste dado ao teu irmão de maneira que o amor pudesse ser estendido e não tirado do teu irmão. O que deixas de dar está perdido para ti. Deus se deu a ti e ao teu irmão, e lembrar disso é agora o único propósito que compartilhais. Olha que lindo isso, gente. Olha que profundo. Então ele fala que o especialismo ele faz isso. Ele faz com que a gente veja sempre o irmão de um ponto diferente. O especialismo, o nosso ego sempre bota, faz comparações e coloca pessoas melhores, piores, mais importantes, menos importantes, menos, mais. E dali eu crio os meus inimigos, eu crio as minhas desavenças, o que eu não gosto, o que eu rejeito, o que eu não quero ver, o que eu quero distante de mim. E aqui eu amo aqueles que fazem o papel certinho, como está no meu script. E, e aí Deus me cria para amar, para estender o amor. Ele me envia o irmão para mim poder estender o seu amor para a criação e vice-versa. Mas a minha mente, ela está focada no quê? No especialismo. Não quero. Aqui não. Aqui não dá porque essa pessoa é assim, assim, assado. Aqui, aí a mente fala, né? A mente tem os enredos. A mente tem para cada um os julgamentos que ela já criou. Porque vê as pessoas que a gente convive com muita frequência, cada um ela já rotulou de um jeito. Ela já deu o seu enredo para cada um. Ai, aquele ali é chato, aquele ali é carente, aquele ali é provalecido, aquele ali é. Ah, ela vai rotulando, ela vai julgando, ela vai dando o seu especialismo para cada um. E ela aproxima quem ela quer e ela afasta quem ela não quer, quem ela rejeitou. E aí, a gente tem que entender que isso é um movimento totalmente ilusório e totalmente danoso para nós. Por isso que estamos como estamos. Por isso que a nossa mente está como está. Tão doente, tão vulnerável, tão cheia de insegurança e medo, tão desconectada do amor, que não enxerga onde ele está, tão cheia de dúvidas. O teu irmão é teu amigo porque o pai o criou como tu. Não há diferença. Tu foste dado ao teu irmão de maneira que o amor pudesse ser estendido e não tirado do teu irmão. O que deixas de dar está perdido para ti. Deus se deu a ti e ao teu irmão, e lembrar disso é agora o único propósito que compartilhais. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Porque veio um sinal aqui que a minha internet estava instável. Não sei se está todo mundo me ouvindo bem. Obrigada, Pati. Então, será que a gente pode
Será que a gente pode... Agora pra mim É. travou. Ah, voltou. Voltou? Tá, Voltou. tá bom. Será que a gente pode manter em mente que nos nossos relacionamentos com cada irmão que ele nos manda, a gente só compartilha de um propósito? Achar um ponto em nós aonde o amor flui de verdade, sem impedimentos, sem julgamento na frente. Será que a gente pode trazer esta meta para os nossos relacionamentos? De compartilhar somente essa meta. Quando eu tenho alguém que vem me trazer alguma coisa, que vem me gerar desconforto, eu começar a entender, eu só tenho uma meta aqui. Tirar esse julgamento que está aqui me deixando tão consternada e poder reconhecer qual é a vontade de Deus aqui de extensão do amor que Ele quer comigo e com esse irmão. Porque Ele manda a nós sempre para uma extensão. Porque, claro, o amor só é amor se compartilhado, certo? Se eu tivesse sozinha no mundo, se eu fosse a única pessoa no mundo, que sentido teria o amor? Se fosse só eu. O amor, ele é uma expressão. E essa expressão é para a criação. É para tudo que Deus criou. Principalmente para o teu semelhante. Então, o especialismo como um substituto para o amor, você está sempre colocando o teu julgamento, o teu enredo, as tuas prioridades na frente do amor de Deus, que também está em você. E quando você começar a desfazer isso, desfazer esses julgamentos, curá-los, você vai conseguir reconhecer como que a expressão do amor funciona o tempo inteiro contigo e com os irmãos. Você vai reconhecer isso. Ele fala uma parte do curso aqui, ele fala o seguinte: você não imagina o quão pouco está entre você e o reconhecimento da unicidade com teu irmão. Tu não imagina o quão pouco. É algumas curas, é algumas crenças que precisam sair daí. É pouco. Aí ele fala, só para a gente encerrar aqui. Peraí, deixa eu botar aqui. Ele fala, só um pouquinho, amores. Ah, ele fala o seguinte: permite que ele te perdoe todo o teu especialismo e faze com que tu sejas íntegro na tua mente e um com ele. Ele espera pelo teu perdão, somente para que possa devolvê-lo a ti. Não foi Deus quem condenou seu filho, mas tu, para salvar o seu especialismo e matar o seu ser. Aqui ele fala que quem matou a bem-aventurança do Filho de Deus foi a nossa mente com o nosso especialismo, com a nossa individualização, com os nossos critérios que tiraram a nossa mente da conexão com a nossa meta compartilhada em Deus, com a nossa unidade. E que isso nos acarreta tanto sofrimento e tantos problemas que às vezes a gente até atribui a Deus, não é? A gente atribui a Deus. A gente acha que Deus tem os preferidos.
Às vezes a gente se encontra em cada situação que diz: Meu Deus, não dá, tu tens preferido sim, Deus. Não, porque olha o que está acontecendo comigo de novo. É, meus queridos, é isso. Hoje, o nosso encontro nos ajudou a reconhecer o poder e a força que as nossas crenças ocultas ainda têm sobre a nossa vida, o quanto os nossos relacionamentos vão nos ajudar a enxergar essas crenças que estão aí te tirando a paz e você não sabe, o quanto os nossos irmãos são usados pelo Espírito Santo para te mostrar isso, e o quanto os relacionamentos são usados para a cura dessas crenças. Então, não adianta fugir, não adianta querer trocar de cenário. O teu aprendizado vai ser sempre teu aprendizado. E o universo sempre vai trazer para você. O quão antes você assumir a sua parte, a sua responsabilidade da sua cura, o quanto antes você assumir a sua mente para levar ela de volta a Deus, mais rápido isso vai acontecer. E eu digo que é alegre quem caminha buscando a cura com o Espírito Santo, porque ele te leva, você vai junto com ele te dá amparo, ele te cuida, e você vai perceber o respaldo que você tem, a força do céu que vai junto contigo. Então, o nosso especialismo, os nossos julgamentos precisam ser desmascarados. Na próxima aula, a gente vai falar sobre 4 crenças caóticas que destroem a nossa vida. Todas nós temos. E a gente vai falar sobre essas 4 crenças caóticas que se manifestam nos nossos relacionamentos e que destroem as nossas vidas, nos causam muito sofrimento. E a gente vai continuar nessa jornada e nesse caminho de expansão, para a gente abraçar cada vez mais o nosso papel de cura nessa vida. Beijo, meus amores. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquei super feliz de ver pessoas de volta aqui, né? O Luiz Felipe, estava com uma saudade dele. Pessoas novas que estão chegando. Simone, Cláudia. Eu espero que a nossa querida Luane esteja na próxima aula também, que ela queria acessar, de certo hoje não deu certo, mas ela vai ter acesso e que a gente faça que essa corrente cresça, que essa corrente cresça. Obrigada, meus amores. Amo Nada, tá? vocês e linda semana, viu? Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Obrigada, Glau, também.